No primeiro dia útil do ano, enquanto Lula tenta se acostumar com a vida longe do Planalto, chegam de Brasília as primeiras notícias da equipe de Dilma Rousseff. O novo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, quer um índice de inflação menor para os próximos anos. E em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin abre a rotina de trabalho com os secretários e anuncia um corte de R$1,5 bilhão no orçamento. Decisão que pode ser revista no final do primeiro trimestre. Vamos agora ao resumo das notícias desta segunda-feira. A balança comercial brasileira registra o pior saldo em 8 anos. A diferença entre exportações e importações ficou em US$20 bilhões. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que assumiu o cargo hoje, pede ao Congresso a aprovação da Comissão da Verdade. Geraldo Alckmin anuncia 4 decretos da primeira reunião com os secretários. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, o governador fala como pretende melhorar a habitação no estado. O número de mortes nas estradas paulistas cresce 90% em relação ao mesmo período do ano passado. 40 pessoas morreram entre o Natal e o Ano Novo. A psicóloga desaparecida desde sexta-feira, no Rio de Janeiro, é encontrada presa no porta-mala de um carro no prédio onde mora. Os cientistas norte-americanos desenvolvem uma técnica capaz de identificar e capturar células cancerígenas através de um simples exame de sangue. 200 mil pessoas são afetadas pelas enchentes na Austrália. 3 times brasileiros sonham com a possibilidade de trazer de volta o craque Ronaldinho Gaúcho. Participam da edição de hoje aqui do Jornal da Cultura o sociólogo Demetrio Magnoli e o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eugênio Butti. Boa noite, Demetrio. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Geraldo. Bom, vamos então aqui à nossa primeira notícia. A presidente Dilma Rousseff definiu a reforma tributária como prioridade neste primeiro semestre. Dilma pediu empenho do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para apressar a votação da reforma no Congresso. Hoje, ele teve várias reuniões e recebeu convite para visitar o Irã. Estes encontros entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes do Senado Federal, o senador José Sarney, da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, e do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, foram classificados pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto como encontros normais entre os representantes máximos de cada poder constituinte da República Brasileira. Pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta se encontrou com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, e almoçou em seu próprio gabinete. Quem também passou aqui pelo Palácio do Planalto foi o embaixador do Irã no Brasil. Em conversa com o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, Mohsen Shaherazade convidou a presidenta Dilma Rousseff para visitar o Irã ainda neste ano. Os novos ministros também estão trabalhando e muitos deles anunciaram suas prioridades e ao receberem os cargos dos seus antecessores. A transmissão de cargo ao novo ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, foi marcada pela divulgação da balança comercial de 2010. Conforme o Jornal da Cultura adiantou na semana passada, o superávit foi o pior dos últimos 8 anos. Ficou em US$20 bilhões, resultado de exportações na casa dos US$201 bilhões e importações de 181 bilhões. Ao reassumir o cargo, o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, disse que as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, terão início em abril. Lobão pediu à nova ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que agilize o processo de licença ambiental. Alexandre Tombini assumiu a presidência do Banco Central, defendendo a revisão das metas de inflação, atualmente em 4,5% ao ano. Tombini quer para 2013 uma inflação de 3%, taxa semelhante à de outros países emergentes. Mais peixe na merenda escolar. É o que promete a nova ministra da Pesca, Idely Salvati. Segundo a ministra, o consumo per capita anual de peixe atingiu 9 quilos em 2010, o que é um avanço, mas ainda está longe da média internacional. Luísa Barros, ministra da Igualdade Racial, homenageou os movimentos negros e disse considerar um desafio a inclusão dos grupos discriminados, como dos ciganos, na vida do país.
A ministra da Cultura, Ana de Holanda, prometeu manter os programas em andamento de sua pasta. Ela pediu apoio para igualar o crescimento cultural ao econômico e fez um pedido ao Congresso Nacional. Por favor, vamos aprovar este ano, nesses próximos meses, o nosso Vale Cultura, para que a gente possa incrementar o mais rapidamente possível a inclusão da cultura na cesta do trabalhador e da trabalhadora. A nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também pediu ao Congresso a aprovação da Comissão da Verdade. O projeto de lei aguarda votação desde maio do ano passado. O objetivo é investigar os casos de tortura, assassinatos e desaparecimentos durante a ditadura militar. As Forças Armadas criticam a proposta, mas a nova ministra garante que não se trata de revanchismo. A variação geral de preço do Brasil, medida pelo índice semanal da Fundação Getúlio Vargas, subiu 6,24% em 2010. Alimentação, aluguel e gastos com saúde lideraram a alta da inflação. O levantamento do Índice de Preços ao Consumidor semanal da Fundação Getúlio Vargas mostra que os alimentos foram os principais responsáveis pelo aumento da inflação no ano passado. Em 2009, o IPCS fechou com alta de 3,95%. Além das variações sazonais, altas e quedas de acordo com o calendário de produção agrícola, em 2010, produtos como leite longa-vida tiveram uma sequência de alta fora do normal. O preço do produto subiu 24% e também veio da pecuária o maior aumento do ano. A carne bovina, que no ano passado teve um aumento médio de 32%, continua pesando no bolso do consumidor, porque o preço permanece alto. O preço da carne que a gente está vendo aqui está seguindo uma tendência mundial. E o Brasil, sendo hoje o maior exportador mundial de carne, acaba tendo uma influência muito grande dos preços externos sobre os preços que são cobrados aqui dentro. Com a escalada de preços da carne de boi, a saída para o consumidor é apelar para uma velha lei, a da oferta e procura. Compra frango, peixe. A gente tá... É o jeito, né? É o jeito, não tem outro jeito. Em dezembro, o IPCS fechou em 0,72%, com desaceleração em comparação com novembro, quando bateu em 1%. Para os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a tendência para este ano é de inflação mais baixa. Começa alta porque janeiro é um mês onde tradicionalmente você tem elevações de mensalidades escolares, material escolar, tributos que o consumidor deve pagar. E esse janeiro, em particular, a gente ainda tem um elemento que pesa muito no bolso do consumidor, que são tarifas de ônibus, mas justamente a expectativa é que ao longo do ano os resultados de política econômica e da própria dinâmica da economia comecem a surtir efeito e reduzir essa taxa. Demetrio, Eugênio, é possível a gente perceber no primeiro dia útil de trabalho da presidente Dilma com seus novos ministros alguma diferença já do governo do presidente Lula ou é ainda muito cedo? Bom, eu acho que ainda é um pouco cedo, mas eu espero que a dinâmica seja uma dinâmica de menos retórica política, né? Um excesso de retórica política ideológica, talvez ela diminua, né? Talvez haja mais preocupação com a administração, com temas mais concretos. Agora, o que me preocupa um pouco, falando de retórica política, é aquilo que eu ouvi anteontem na posse. Né? No meio de um discurso de posse, onde Dilma fala uma série de coisas inteligentes e importantes, ela também usa um certo número de adjetivos, de metáforas e de figuras de linguagem para se referir a Lula, que não são adequados para o regime democrático. Por exemplo? Ela diz que Lula conduziu a travessia da nação para uma outra margem do rio da história. É Moisés, né? Conduzindo o povo no deserto, atravessando as águas com o seu povo. Ela chama Lula do maior líder que este país já teve. Diz, além disso, que é um homem de extrema generosidade, de uma bondade incalculável. É um excesso de adjetivação, é um culto, né, ao ex-presidente que fica melhor em regimes de tiranias personificadas, né, o grande timoneiro, o condottiere, o presidente eterno, como se diz na Coreia do Norte, do falecido Kim Il-sung.
né? Então, eu acho que seria o caso do Brasil rever um pouco essa tendência ao culto, né, a uma figura política que continua ativa na política, tem todo o direito de continuar ativo, porque esse culto não se ajusta à democracia. Na democracia, a democracia não é o regime dos líderes, é o regime das instituições. Se houvesse um líder infalível, não seria possível existir oposição nem crítica. Mas na democracia existe sempre oposição e crítica. Eugênio, você acha que está havendo um culto excessivo, então, à figura do presidente Lula? Eu acho que sim, desde antes. Até podemos lembrar daquele filme Lula, o Filho do Brasil, que é um filme dedicado a idolatrar um político em atividade. No caso, um político que era presidente da República em ano eleitoral. Tudo são sinais de culto à personalidade, de culto da personalidade. Mas partiu de quem isso? Isso é verdade. Não, isso parte de um entendimento amplo que envolve setores empresariais muito próximos do Palácio Planalto, que financiam isso, envolve setores do governo, envolve partidos. Agora... Envolve a Petrobras delinquindo nos interstícios da lei, deu o nome de Campo Lula ao antigo campo de Tupi. É proibido pela lei dar nome de políticos, mas como eles usam o fato de Lula ser também um molusco. Agora, vamos lá. Não, o Demétrio está falando uma coisa que passou desapercebido, que quando deram o nome de Campo Lula, não estava se referindo ao presidente da República, mas um habitante dos mares. Mas não foi isso que aconteceu. É parte desse clima de idolatrar a figura de um político. Isso é verdade. Mas também é verdade, Heródoto, e eu me preocupo com isso, que Lula sai consagrado depois de 8 anos de governo. Há uma experiência da população, de vários setores, dizendo que a vida melhorou, que o país está melhor. Houve crescimento, houve ampliação de oferta de empregos, houve mais acesso à educação. Essas coisas são reais e essas coisas vêm sendo, inclusive, registradas pelos analistas de vários veículos de imprensa. Lula sair e se dirigir ao povo que se encontrava ali, mas depois voltando a São Bernardo, saindo nos braços do povo, é algo muito raro. Vamos lembrar dos outros presidentes. Collor estava ali assistindo a posse. Vamos lembrar como ele saiu. O próprio Sarney, vamos lembrar como ele saiu. Então, existe um dado que é o culto da personalidade, isso é real e isso é preocupante, mas existe outro que é a percepção da sociedade que o Lula foi um grande presidente. O que me chamou a atenção em todo o simbolismo da posse foi que José Sarney, a figura de José Sarney, recebe Dilma na entrada do Congresso, conduz a cerimônia de posse da nova presidente e depois vai, junto com o avião presidencial, devolver Luiz Inácio Lula da Silva para São Bernardo do Campo. É como se a figura mítica que pairasse sobre toda a cerimônia fosse a imagem da velha forma de fazer política, aquela velha cultura de coronéis, aquela velha cultura de um patrimonialismo permitido. Isso ficou com uma carga simbólica muito grande. Foi nos braços dessa velha cultura que a cerimônia de transmissão do poder aconteceu. Bom, não é só em Brasília que há uma preocupação com as questões da gestão pública. A presidente Dilma está preocupada com isso. Mas o início de gestão com corte de mais de R$1,5 bilhão de reais no orçamento. Essa é uma das metas anunciadas hoje pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na primeira reunião com todo o seu secretariado. O governador reuniu os 26 secretários no Salão dos Despachos do Palácio dos Bandeirantes. Os secretários ligados à área financeira fizeram um balanço geral das condições econômicas do Estado. A avaliação é positiva, o Estado tem uma boa capacidade de investimento, o Estado recuperou sua capacidade de financiamento, que é muito importante. 4 decretos foram anunciados: melhoria na gestão do Estado, liberação de R$24 milhões para obras na calha do Rio Tietê, com a possibilidade de utilização da areia retirada do rio na construção civil, e transferência do Detran para outra secretaria ainda a ser definida, liberando policiais civis e delegados para trabalhar na segurança pública.
Outra medida anunciada pelo governador Geraldo Alckmin é a contenção de despesas. O governo vai começar 2011 com um corte de R$1,5 bilhão entre investimentos e custeio da máquina pública. O governador garantiu que áreas estratégicas como saúde, segurança, educação e os programas sociais não serão afetados pelo contingenciamento. Alckmin disse que a medida no início do governo é praxe. Nós pedimos a todas as secretarias para fazer um esforço para poder verificar o que pode ajustar melhor o custeio, reduzindo despesa na atividade meio, para a gente poder ter mais recursos para a atividade fim. Ao final do trimestre, nós vamos fazer uma avaliação para ver como é que anda a curva de receitas e a nossa intenção, obviamente, é liberar. Geraldo Alckmin também anunciou outras prioridades: investimento nos aeroportos, no Rodoanel e capacitação profissional dos jovens para o primeiro emprego. Os contratos dos pedágios nas estradas serão reavaliados e haverá nova licitação na linha 5 do metrô da capital paulista. E o Jornal da Cultura começa hoje uma série de reportagens sobre os desafios que o governo de São Paulo tem pela frente. Nós começamos pela habitação. Nessa área, o Estado tem hoje um dos maiores déficits do país. E criar políticas públicas para acabar com a falta de moradia no Estado é um dos desafios do governador Geraldo Alckmin. O nome Morro dos Macacos, na divisa entre São Paulo e Diadema, já não faz mais sentido. A área de manancial foi invadida por habitações irregulares. No lugar da floresta, cimento. A partir do momento que tem uma ocupação clandestina e irregular, que vem o poder público, coloca luz, coloca água, coloca telefone, asfalto, guia, sarjeta, quer dizer, isso é um incentivo para que venha mais gente. Quer dizer, é a política inverso da proteção dos mananciais. Construções precárias, mais de uma família morando em uma mesma casa, mais de 3 pessoas dividindo o mesmo dormitório, famílias que comprometem mais de 30% da renda com aluguel. Esses 4 elementos compõem o cálculo do déficit habitacional. Em todo o Brasil, o déficit é de 5.600.000 moradias. O maior problema está na região sudeste, onde faltam mais de 2 milhões de moradias. 1.200.000 só no estado de São Paulo. Diminuir esse número é um dos desafios do governo. O Estado precisa estar mais presente na questão da urbanização de favela, porque a urbanização de favela tem ficado muito apenas ao cargo dos municípios. O Estado ensaiou fazer alguma coisa nessa área, mas ele precisa ter uma ação mais decisiva. E é muito importante também que se trabalhe na produção de unidades novas, porque não adianta só urbanizar a favela, é necessário produzir unidades novas para dar conta do que nós chamamos a demanda vegetativa, ou seja, a demanda demográfica, o crescimento de necessidades habitacionais por famílias novas que estão se formando. A gente precisa promover a oferta de terra urbanizada, com água, esgoto, transporte público, creche, educação, saúde, proximidade a emprego, né, para receber os empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda, numa área urbanizada. Quando se fala em casa própria, vem a pergunta: quanto será preciso pagar por ela? Diferente de outras políticas públicas, como educação e saúde, a habitação é tida como uma mercadoria muito valorizada. 90% do déficit habitacional do estado de São Paulo está nas famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. De olho neste público, o governo criou o Fundo Garantidor Habitacional. O objetivo é atrair os bancos privados para a concessão de crédito à moradia popular e reduzir os juros dos financiamentos. Esse fundo garantidor ele tem o papel de estimular o setor financeiro a conceder financiamento para pessoas que às vezes até podem pagar, mas que não oferecem para o banco a segurança que ele exige. Agora, isso a gente está vendo que não é suficiente para produzir moradia em larga escala para essas famílias de baixa renda, que representam 90% do déficit habitacional no país, né? E são famílias que precisam de ter subsídio integral, né? Precisam ter uma moradia, mas não têm condições de pagar nada por ela. Então, é aí que entra a política pública, porque o mercado sozinho não vai conseguir sanar essa dívida. E o novo governador do estado apresentou aqui ao Jornal da Cultura as propostas para o setor da habitação. Em relação à habitação, a gente tem hoje um déficit no estado de 1.200.000 pessoas, mais ou menos, que não têm onde morar.
Como fazer para melhorar esses números, principalmente porque a maior parte desse déficit é de famílias que ganham menos do que 3 salários mínimos? Olha, Ricardo, São Paulo talvez seja o único estado brasileiro que coloca dinheiro do orçamento do estado para habitação. Nós colocamos 1% do ICMS. Isso dá em torno de 1,2 bilhão de reais por ano. Agora, o estado financiando todo o imóvel, seja uma casa, seja um apartamento, vamos imaginar que em São Paulo que custe uma unidade, números redondos, 100 mil reais. Então, se custar 100 mil reais, com 1,2 bilhão por ano, você vai fazer 12 mil unidades por ano. Em 4 anos, 50 mil unidades por ano. É muito pouco frente a esse déficit. Como é que você deve fazer, então? Isso é que eu pretendo fazer. O BNDES da habitação. Ou seja, o governo não precisa financiar todo o imóvel de 100 mil reais. Ele precisa entrar com subsídio para essas famílias de menor renda até 3 salários de renda familiar, porque aí eles não teriam como ter acesso à casa própria. Então, eu pretendo usar esse 1,2 bilhão por ano exatamente através do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, cobrir o subsídio. Então, a moradia, a nossa proposta não é o governo ficar construindo prédios, mas é ele alavancar com o setor privado e o governo cobrir o subsídio das famílias de menor renda. Com isso, aquele 1,2 bilhão por ano, nós podemos trazer do Fundo de Garantia 3, 4 bilhões. E vamos multiplicar por 3, por 4, o número de moradias a serem entregues. E procurar, no caso de São Paulo, fazer mais perto do emprego. Aqui, Brás, Moca, Pari, está pertinho do emprego, tem metrô e trem do lado e muitas áreas vazias. Bem, na reportagem especial de amanhã, a gente vai falar aqui dos desafios do novo governo na área de saúde. Demetrio. Eu achei que a reportagem, ela é boa, ela mostra, ela é plural, ela apresenta pessoas com uma visão crítica sobre o assunto, quer dizer, não precisa ter uma abertura, né? Como a vinheta que aparece com a bandeira de São Paulo atrás e a figura do governador do estado na frente da bandeira. Com fundo musical de caixinha de música. Né? Com fundo musical. Essa vinheta de abertura é chapa branca. E a reportagem não é. A reportagem faz jornalismo, mas a vinheta é chapa branca. Por que não mudar essa vinheta? Faz jornalismo do começo ao fim. Bom, já que nós estamos falando de jornalismo, o déficit habitacional realmente é muito grande. Aliás, é uma preocupação não só do governo estadual, mas é uma preocupação do governo federal também. Eles têm um plano para até 2022, quando a gente vai ter o bicentenário da independência do país, de construção no país de aproximadamente uns 6 milhões de casas no país inteiro. O que faria com que o déficit habitacional chegasse a aproximadamente 1,5%, que seria praticamente nada. Que é um esforço, né, que os estados e a federação estão fazendo para chegar em 2022 e pelo menos as pessoas terem uma casa relativamente digna. Heródoto, isso é muito interessante porque existe um programa do governo federal e já existem políticas em andamento para... Esse Minha Casa Minha Vida é um deles. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que foi até uma das bases da campanha da candidata Dilma Rousseff, quando candidata. E talvez houvesse mais informação se o próprio noticiário da TV Cultura esclarecer também de que forma esse programa federal ajuda a enfrentar esse problema no estado de São Paulo, nos diversos outros estados também. Mas me preocupou esse ponto sobre o qual o Demetrio chamou a atenção, a vinheta, uma vinheta um pouco chapa branca, de fato. Agora, ao mesmo tempo... É interessante sublinhar o seguinte, que nós estamos num telejornal em que a gente pode comentar abertamente aquilo que nós vemos como problema no telejornal, não é a primeira vez que isso acontece. Isso eu acho que confere mais autenticidade e o público que nos assiste deve saber que aqui nós estamos trabalhando para esclarecer e para falar a verdade. O jornal não se coloca como dono da verdade. É possível que a gente problematize todas as coisas aqui, inclusive o discurso do próprio jornal, que nos convida para estar aqui para fazer exatamente isso. E acho que nesse caso, nessa reportagem, a TV Cultura
E o Jornal da Cultura precisa tomar um cuidado redobrado, porque ele precisa tratar com independência explícita o governo do Estado, que muitas vezes foi acusado de tentar interferir na linha editorial da TV Cultura. Nós estamos aqui para fazer essa discussão e é muito interessante, muito gratificante até estar num telejornal que se permite criticar no ar, como está acontecendo aqui agora. Ok, então vamos continuar. Agora as notícias internacionais. Na Austrália, as inundações já provocaram a morte de 9 pessoas e deixaram mais de 200 mil desabrigadas. Em Rockhampton, uma das 22 cidades que estão praticamente isoladas, a ajuda só chega de helicóptero. Milhares de pessoas abandonaram suas casas e foram encaminhadas a abrigos do governo. As cheias inundaram fábricas e destruíram as plantações. Os prejuízos já passam de $1 bilhão. As enchentes provocadas pela passagem do tufão Tasha são as piores em 50 anos na Austrália. A Rússia aperta o cerco contra os críticos do regime e manda para a cadeia um dirigente da oposição, Boris Nemtsov. Nemtsov, visto nesta imagem na semana passada, fez duras críticas ao regime comandado pelo primeiro-ministro Vladimir Putin e o presidente Dmitry Medvedev. Líder de um grupo oposicionista chamado Solidariedade, ele acusou os integrantes do governo de mentirosos e corruptos. Por conta disso, Nemtsov ficará 2 semanas preso. As críticas foram feitas após a segunda condenação do ex-magnata Mikhail Khodorkovsky, acusado de fraude e lavagem de dinheiro. O cidadão faz um estágio na Sibéria ou não? Pois é, a Rússia tem uma longa experiência de mandar pessoas para a Sibéria. Ainda não está acontecendo isso, mas é importante observar que a oposição formal na Rússia praticamente já desistiu de fazer oposição diante do endurecimento do regime, que se transforma cada vez mais num regime de tipo autoritário, não numa democracia. E a oposição verdadeira começa a surgir por movimentos que não são partidos, como esse movimento, que não por acaso se chama Solidariedade, né? É uma evocação do Sindicato Solidariedade na Polônia nos anos 80, e pelo Boris Nemtsov, que vai passar 2 semanas na cadeia por fazer críticas e que se transformou num dos raros líderes verdadeiros, legítimos, de oposição a um governo que não aceita a oposição. Ok, vamos então para a Alemanha. A Alemanha fecha aqui o ano de 2010 com um novo recorde de emprego. É o melhor índice, vou repetir, de emprego em 20 anos. Enquanto a maioria dos países da União Europeia luta para escapar da recessão, a economia alemã mostra fortes sinais de recuperação. O índice de desemprego caiu de 7,4% em 2009 para 6,8% em 2010. Esse número é considerado excepcionalmente bom, comparando-se com França e Inglaterra, que registram em torno de 9% de desemprego, além da Espanha, recordista na Europa Ocidental, com cerca de 20% da força de trabalho sem emprego. Então é tão interessante que enquanto a Alemanha vai indo bem das pernas, a Irlanda vai mal, Portugal vai mal, Espanha vai mal, Itália vai mal, Grécia então... Não, e uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. O problema da União Europeia é que se usa a mesma moeda em quase todos os países da União Europeia, no caso da Grã-Bretanha não, mas se usa o euro na maior parte da União Europeia. Usar a mesma moeda implica a necessidade de se ter índices de produtividade da economia mais ou menos parecidos. E não é isso que acontece. A Alemanha é muito mais produtiva do que os seus parceiros, né? Então, a Alemanha, com a sua alta produtividade, com o seu dínamo de exportação, cria, na verdade, esse seu sucesso e o modelo orientado para a exportação aumenta os problemas dos países com menor produtividade, que em condições normais, se não houvesse uma união monetária, desvalorizariam as suas moedas para expressar a sua produtividade mais baixa em relação à Alemanha. Como eles não podem desvalorizar as moedas, o que eles fazem? Produzem desemprego, né? Ou reduzem os salários, ou as duas coisas. Esse é o problema que está acontecendo na Europa. Bom, vamos falar um pouco agora da ciência. Cientistas americanos desenvolvem uma técnica capaz de identificar células cancerígenas com um simples exame de sangue. Veja agora um resumo das notícias internacionais.
Um novo exame pode localizar uma única célula cancerosa entre bilhões de outras saudáveis. Além de identificar, os cientistas acreditam que o novo teste deve estar disponível em breve e que vai ajudar a desenvolver novas técnicas de combate a tumores. Chinês bate recorde de permanência imerso em cubos de gelo. Jin Songal ficou exatas 2 horas a uma temperatura de 10 graus negativos. A França considerou suspeita a entrevista concedida por Sakineh Ashtiani à imprensa iraniana em que ela teria se considerada culpada. O governo francês reiterou o pedido para que o governo do Irã suspenda a execução da iraniana. E a seguir, milhares de presos voltam para as penitenciárias do país depois da saída temporária para o Natal e também para o final do ano. Muitos reclamaram de falhas na tornozeleira eletrônica. Foi encontrada hoje no Rio de Janeiro a psicóloga que ficou desaparecida desde a sexta-feira. Ela estava no porta-malas de um carro no prédio onde ela mora.